Muito bem, estamos iniciando oficialmente a nossa mentoria Gaia. Somos 18 aqui ao vivo hoje. Sejam muito bem-vindos. O André está aqui, a Aline, o Wolf, o Antônio, Carla, Carlos, Fábio, Kleber, Max, Natália, Ricardo Vieira, Rodrigo Saibel, Vanderes. Então, pessoal, falem aqui de onde vocês são, né, de que cidade vocês estão falando, se é a primeira vez que vocês estão participando aqui da mentoria Gaia. Muitos aqui provavelmente são alunos do Roboia 10X, que é uma mentoria que é aberta para esse público, ou da formação científica da IA. Outros aqui são do programa Agência 50K, né? E é interessante que vocês coloquem aqui, né, de qual curso vocês estão participando, se é a primeira vez. Olha só, tem muita gente que é a primeira vez aqui, né? A Aline, a Natália lá de Portugal, legal demais. Falem também qual a expectativa de vocês aqui para hoje. Hoje a gente vai falar sobre dois lançamentos principalmente, assim, que impactaram muito o mercado de IA, que vai ser muito útil para a gente construir umas soluções com mais facilidade, mais barata e com mais qualidade, né? Que é o Agent Builder da OpenAI, do ChatGPT, e o Google Opal, né? Do Google, como o próprio nome diz. E temos outras também novidades para falar aqui, como foram lançadas o Grok Imagining, né? Que agora também cria vídeos de IA com som em alta qualidade. Que mais? Atualização também do IA chinês aí, que está muito boa para criar sistemas com IA. Muita coisa legal, pessoal. Toda semana tem muita coisa, muita novidade, por isso que essa mentoria a gente faz toda semana, para atualizar vocês as principais ferramentas de IA para lucrar, né? E eu tô falando dessas ferramentas de IA não é só para por qualquer motivo, é para de fato se a gente usar elas para faturar com inteligência artificial, para a gente montar um negócio lucrativo ou uma agência lucrativo, lucrativa, né, de inteligência artificial, faturar os 50 mil em contratos, né, que é a meta do pessoal que está no programa Agência 50K. Ó. Tem gente aqui que é do programa Agência 50K, como o Wolf, também tem a Carla, que é do Agência 50K. E é legal, pessoal, hoje vai ter uma participação especial do aluno nosso, que é o Carlos Eduardo, que ele vai falar também ali os resultados que ele já está tendo. E dar algumas dicas para vocês, inspirar vocês, dar algumas dicas que ele está fazendo para, tipo, em pouco tempo, assim, poucas semanas que ele entrou no programa de escrita cara, ele já fechou 3 contratos, pelo menos que eu saiba, né? Muito bons, usando os conteúdos e experiências que a gente compartilha no programa. Então, eu chamei hoje ele também para falar um pouquinho disso aí, como é que ele fez, para vocês pegarem essas dicas também de prospecção, de venda, que ele está aplicando. De repente, até fazer alguma parceria estratégica, porque provavelmente ele não vai ter como entregar tudo isso de tão bom que ele está sendo um comercial de venda, né? É, e aí, pessoal, vamos iniciar aqui de fato. E como tem muita gente aqui hoje que é a primeira vez que está participando, é sempre importante eu trazer, né, assim, uma introdução para vocês, uma apresentação para quem ainda não me conhece, para quem não conhece a ZX Lab, tá? E outra coisa também de novidade interessante é que no final, hoje eu vou liberar exclusivamente uma coisa que eu nunca fiz aqui hoje. Vou fazer hoje. Eu vou liberar o mapa mental, né, da mentoria GAI, que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, que é uma coisa que só está disponível para quem é do programa de 50K, formação científica da IA. Eu vou liberar para quem ainda não está no programa de 50K, se você responder um quiz. Eu criei um quiz aqui, né, sobre inteligência artificial, sobre o conteúdo da nossa mentoria de hoje. Um quiz de 10 perguntinhas, em 3 minutos você responde e você vai poder ter acesso ao mapa mental. Vou mandar depois. Vou falar depois como é que você vai acessar aqui no final esse quiz para poder ter acesso, tá? Então fica até o final aí para você poder receber o acesso. Só quem está no final aqui vai saber como fazer isso. É, Bom, então, pessoal, para quem está vindo a primeira vez aqui, é, a mentoria Gaia, então, ela é essa mentoria com as novidades, atualizações de IA toda semana, né? É, E a gente está no mercado aí do digital, vamos dizer assim. Desde 2010, venho essa do digital ali, fiz engenharia da computação, né, durante muito tempo, mas larguei para empreender, como marketing digital, assim, fiquei apaixonado, tudo que dava para fazer, resolvi sair da engenharia e investir no digital e deu super certo, né? É claro que no começo é sempre um desafio, mas no longo prazo deu super certo.
E comecei com aquela parte lá de blog, de criação de site, né, que estava muito em alta ali na época de 2010, mais ou menos, criação de site. Na parte técnica mesmo, HTML, CSS no braço, né, para quem não conhece, quem usa o Vibe Code hoje em dia não precisa nem usar, saber mais essas linguagens de programação aí, PHP e tal, banco de dados, SQL. E aí, o que acontece? Depois veio a parte do marketing digital, comecei a aplicar as estratégias de marketing digital para criar produtos digitais, né? Depois lá de 2013, mais ou menos. E passei muito tempo fazendo esse lançamento de produto digital, trabalho com isso até hoje, tanto é que Robô EADX, Formação Científica da IA, Programa de 50K, são produtos digitais, né? Que traz todo esse meu know-how aí. E nesse período todo, pessoal, eu fiz mais de 100 lançamentos, né? Trabalhei muito tempo com estratégias de lançamentos, de produtos digitais, você deve conhecer, o Érico Rocha e outros aí. Fiz mais de 100, mais de 1 milhão em vendas no digital. É assim, somando não só de produtos digitais, mas também de serviço, né? Porque a gente tem agência hoje de IA e de marketing digital, né? Que não só foi mais de 1 milhão, mas assim, vários milhões já. Tem a plaquinha aqui de 1 milhão, né? Como vocês podem ver da Hotmart. E estou nessa jornada, então vivi todas essas ondas. Também depois do produto de produtos digitais, né? Eu lancei vários nichos também, com coprodução, produção e tudo mais. Também depois lancei uma agência de tráfego pago, né? Principalmente tráfego pago, que estava muito em alta depois de 2018, 2019 e até 2022. Em 2023, o foco total era nessa parte de tráfego pago, que estava muito em alta para negócios locais, e foi um ponto de virada para a gente, porque trabalhar com serviço é muito bom. Por isso que eu trago para vocês hoje essa oportunidade de vocês montarem uma agência de IA, né, que é o que está em alta hoje, e serviço é muito bom porque você consegue faturar muito e rápido e com recorrência, com previsibilidade, 3, 4, 5 clientes, você já está faturando mais de 10K com previsibilidade, algo que você não tem com o produto digital normalmente, né? Então isso é bem legal. E aí, hoje nós somos mais, pessoal, de 8 mil na nossa comunidade da ZX Lab, tá? A gente começou o braço da ZX Lab na parte de educação. Comecinho do ano passado, então um pouco mais de um ano aí, a gente já alcançou os 8 mil alunos só na parte de educação, tá? Também sou triatleta, né? Pai, empresário, católico. E hoje a ZX Lab se tornou aí a maior escola de IA em língua portuguesa do mundo, né? Muitos alunos nossos são de Portugal, como já comentaram inclusive aqui no chat. E eu digo que é uma das maiores vantagens nossas comparado a outras escolas de IA é justamente essa questão do network global, que você só tem aqui praticamente, e é muita gente de fora mesmo. E nós temos como produto principal hoje o programa G50K, que eu vou falar um pouco mais para vocês mais para frente, que é o produto assim que a gente de fato consegue acelerar assim muito rápido, em 90 dias ali você conseguir já alcançar grandes resultados, né, com uma meta de 50 mil em contratos de IA. E aí, se você também não está seguindo no YouTube, no Instagram, segue lá para você acompanhar minhas novidades, dicas. Vou começar a impulsionar mais conteúdos no YouTube, além das mentorias Gaias. No Instagram também já estou postando mais. Então você segue aí no R Castro Digital, tanto no YouTube quanto no Instagram, tá? Até pedir para o Carlos, se puder colocar os links, viu, Carlos, das minhas redes sociais no chat, te agradeço aí. R Castro Digital. Bom, vamos de fato aqui pro conteúdo, né? Que é o que realmente importa e interessa aqui pra gente. As ferramentas que eu vou falar para vocês hoje, pessoal, como eu falei, a gente Builder da OpenAI, Google Opal, que lançou essa semana do Google Cloud 4.5 também. Tem algumas coisas para mostrar bem legal dessa nova modelo, GLM 4.6, Block Imagine. Tudo isso que eu vou mostrar aqui de ferramentas são ferramentas que vocês podem usar, que vocês vão usar, né, devem usar para prestar serviços de IA, né, criar produtos e serviços de IA, consultorias e tudo mais. Por isso que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, né? Então, sabendo que o objetivo é você pegar todos esses conhecimentos, essas ferramentas e montar sua agência de IA, né? Então, o que que de fato é uma agência de IA, né? Para que montar uma agência de IA? Olha, uma agência de IA é muito simples, é como se fosse uma agência, por exemplo, de marketing digital que presta serviço de tráfego pago, SEO, a criação de site e etc. Com tráfego com IA, você pode prestar serviços como criação de clones, criação de agentes, criação de sistemas, criação de produto digital, consultoria. É muita coisa que dá para fazer com IA
a um leque de serviço, tá? Por isso que dá para você montar uma agência só disso. E é o que está mais em alta hoje, porque, de fato, nesse ano de 2025, a chave virou, os empresários realmente perceberam a necessidade da IA, que se não colocarem IA nos seus negócios vão ficar para trás, né? Principalmente com o advento dos agentes de atendimento, né? De SDR, de qualificação, que popularizou muito essa questão da utilização da IA nas empresas, né? E aí, hoje em dia, muitas empresas estão também contratando aí para a criação de sistemas, consultorias e muitas outras coisas. Então, tá muito em alta e quem chegar primeiro surfa na onda, colhe os frutos, os melhores frutos, né? E depois vai saturando, né? Que depois não dá para entrar mais, dá. Só que vai ser bem mais difícil, briga com concorrência maior, preço e tal. Então, a hora de começar nisso é agora, né? Antes de virar o ano de 2026, 2026 já vai estar realmente bem mais concorrido. Falta poucos meses aí para essa virada do mês, então entre agora nessa trajetória, nessa jornada o quanto antes para colher os frutos. E, de fato, assim, por experiência própria também de alunos da gente que em 90 dias, tá? De 90 a 6 meses, né? Mas assim, um mínimo mesmo, 90 dias já é possível você conseguir conquistar de 3 a 5 clientes e faturar seus primeiros 50 mil contratos. Você já está faturando pelo menos mais de 10K mensal, certo? Recorrente. Eu sei que isso é uma coisa que muita gente quer alcançar. Isso transformaria a vida de muita gente, né? O Carlos hoje, que é um dos nossos alunos, ele vai falar, inclusive, disso como ele conseguiu em menos de 90 dias já conquistar 3 clientes dentro do programa de 50K, né? Pra vocês verem como realmente é possível, como isso é real. E, e assim, se a gente pensar no longo prazo também, em 2 anos, se vocês continuarem nesse ritmo crescendo, né, vocês já vão ter feito mais de 1 milhão em vendas, como eu já fiz, né? Se você estiver faturando de 50 mil a 100 mil por mês, você já está faturando em 2 anos mais de 1 milhão. Você pode chegar lá, como eu cheguei também. E aí o que você precisa para começar, né, com a agência de IA? Você pode começar sozinho, usando essas ferramentas aqui que eu vou te mostrar, tá? E essas aqui só são as ferramentas mais atuais, mais novas, mas tem um bocado de outras ferramentas que eu já apresentei para o pessoal, expliquei como usar e tal. Mas começando sozinho dá certo. E depois, se você vai, quando já tiver faturando mais, tiver pelo menos 5 clientes, você já vai começar a contratar pessoas, mas no começo não precisa. Você precisa de conhecimento, experiência de alguém que já passou por isso, e é isso que eu estou te entregando aqui, e entrego no programa de 50K. Não é só o conhecimento técnico das ferramentas, mas principalmente a experiência, que é o que define o resultado, porque você vai ter muitos desafios, problemas, dificuldades que você não souber como ultrapassar, ou alguém que já conseguiu ultrapassar, você vai demorar muito naquilo, pode acabar desistindo. Então, a experiência, mais do que o conhecimento de quem já chegou lá, conta muito, né? E principalmente, network e oportunidade de negócio, né? Sem networks, você não tem oportunidade de negócio, você não faz parceria. E a proposta do programa de 50K é justamente essa questão do network. Não é só um curso, não é só videoaulas gravadas, como é no Rubo LX, no Formação Cientista da IA, mas é uma experiência, inclusive, com network com esses alunos todos, porque tem várias aulas ao vivo, né? Que a gente troca ideias, que a gente se conhece, faz parcerias estratégicas. Já saiu várias parcerias estratégicas entre os alunos aí, bem legais. Vários alunos também se tornando parte da equipe das EX, como inclusive o caso aí do Carlos, que foi um dos nossos primeiros alunos aí do programa G50K. Então, tem muita oportunidade. Mas vamos aí, de fato, agora entrar no conteúdo, que é o que realmente importa, que é o que vocês querem ver hoje, né? Vamos falar primeiro, pessoal. Eu vou entrar primeiro no Google Opal, tá? Por quê? Tá? Porque é uma plataforma mais simples da gente usar, né? Mais digerível aí do que o Agent Builder da OpenAI. O Agent Builder é uma plataforma sensacional, bem mais completa do que do que pode fazer no Google Opal, porém também ela é mais complexa de utilizar. Então eu gosto de começar sempre pelo mais simples, para depois a gente ir para o mais avançado. Google Opal é uma plataforma que já está no mercado e faz um tempo, porém só chegou no Brasil essa semana. Isso que é o grande diferencial. E o que que é possível? Deixa eu compartilhar aqui com vocês o mapa mental para vocês acompanharem também. Por isso um instante.
Pronto. Então, o que que é possível vocês fazerem com o Google Opal, né? Você vai usar, você vai conseguir criar agentes de IA de forma rápida e prática, usando as ferramentas de IA do Google, né? Então, esse é o primeiro ponto. Como é uma ferramenta do Google, você só consegue criar usando as próprias ferramentas dele, como o que? O Vue 3, que é sensacional, né? Hoje é uma das ferramentas mais avançadas aí para criação de vídeos com IA. O Imagining também, que é uma ferramenta de criação de imagem do Google, sensacional. O próprio Chat, né? O Gemini 2.5. E melhor de tudo, né? De graça. Claro que aquele de graça até um certo limite, mas já dá para fazer muita coisa de graça e utilizar ali inicialmente, tá? Então, vou mostrar aqui na prática o que que fica, o que que dá para fazer, né? Vou pegar alguns exemplos aqui e tal. Mas assim, quais são as vantagens e desvantagens também dessa plataforma, né? As vantagens é que é muito, muito fácil e prática de usar. Inclusive, ela tem uma opção de criar eh, o fluxo, o fluxo do agente com IA, que é aquela questão de tipo uma ferramenta de vibe code, né? Que a gente coloca lá o prompt e ela cria todo o sistema pra gente. Então, o Google Opal tem isso, né? Eu testei aqui, funciona, tá legal. É uma tendência, né? Assim, todas as ferramentas já hoje têm que conseguir criar suas próprias soluções usando a própria IA, né? O N8N tá lançando isso, ainda não está disponível. Essa atualização está em beta. O que mais? Temos também o próprio ferramenta de vibe code que você já faz dessa forma. Tem outras também que estão implementando essa questão de você poder, né, com o comando, com o prompt, você poder fazer a criação. Isso é futuro. E a desvantagem são as limitações, né? É limitada a modelos e ferramentas do Google. Aí também tem limitação na hora de você customizar o design, né? Fica um negócio assim meio padrão, que se você passa para uma pessoa e ela sabe, conhece o Google Opal, ela vai saber que foi feito lá, por exemplo. Você não tem muita opção de customização. E também limitação de recursos, né? Ela não tem tantos recursos assim como o N8N, Typebot, não tem tanto recurso também quanto o próprio Google do Agent Builder aí da OpenAI. Ela é mais limitada, mas tudo isso de limitação faz com que ela fique bem mais simples, fácil de usar, que para muita gente vai ser bem útil, tá? Então, vamos ver aqui a ferramenta na prática. Deixa eu abrir aqui Google Opal. Então, quando você entrar, fizer o login, você vai cair nessa tela, né? Ele já traz uma galeria aqui de modelos pré-prontos, que é muito bom para você estudar e ver o que é possível fazer. Por exemplo, tem já aqui a gente pronto para criação de post blog, que é uma coisa bem útil. Ele cria não só o texto, mas ele cria, por exemplo, a imagem ilustrativa do blog, usando o Imagining do Google. É, um criador de business profile, um que transforma o vídeo de YouTube em um quiz para ajudar você a entender, a aprender. Então, ele usa aquele recurso que tem lá, por exemplo, no Google LLM, que é uma das ferramentas, né, do Google, que você bota um vídeo do YouTube lá, ele consegue pegar todo o conteúdo e trabalhar em cima daquilo. Então, é uma automação disso. Pode criar um post para mídia social, a arte, o texto, tudo. É, criação de vídeo, né, com vídeo 3. Então, você pode criar um agente criador de vídeos Vue 3 com aspecto
com um prompt específico, né? Já pré-pronto. Aqui é um provador de roupas que ele fez também com a ferramenta lá do Image, criação de imagem. Então, você só abrir foto sua, ele coloca você dentro de uma roupa, né? Usando a ferramenta do Imagining. Então, dá para fazer umas coisas assim bem interessantes mesmo. Então, é, vamos dar uma olhada nesse aqui, ó, por exemplo, do criador de vídeo, né? Um exemplo dele, Video Market Remix. Vou abrir aqui para a gente ver como é que funciona por dentro. Então, o primeiro ponto que vocês podem ver, né? Eu tenho essa janelinha aqui de edição, então eu posso pedir para ele editar usando IA, né? Ao invés de eu editar diretamente aqui, ou até mesmo criar do zero usando IA. Quando você clica em criar, né? Se você for vir aqui, Create New, ó, você pode simplesmente descrever o que você quer fazer, ele gera o fluxo, ou você pode ir puxando aqui os nós, né, do fluxo e ir montando. Então aqui você vê que a interface dele, como eu falei, é uma interface padrão, né? Não é muito customizável, aquela interface padrão do Google. Aqui em tema você pode customizar cores, algumas coisas, tipo essa imagem no topo, mas não é muitas coisas que dá para customizar. E aí quando eu clico aqui em Start, né, ele sempre vai vir para uma tela dessa para inserir alguma informação no chat, né? E aqui eu vou pedir, né, então crie um vídeo. Não, ele está perguntando, na verdade, qual o nome do meu produto, né? A primeira etapa, ó, Enter Name of Product. Então, eu vou colocar aqui ZX Lab, Escola de Inteligência Artificial. Você pode criar tudo em português, tá, pessoal? Aqui tá em inglês porque eu simplesmente copiei aqui um exemplo dele que estava em inglês. Aí agora ele pediu, né, aqui qual é a minha audiência, né? Então, eu vou botar aqui pessoas que querem faturar com IA. É, deu algum erro aqui agora. Ai, ai. Bom, mas vamos dar uma olhada. Não, vamos dar uma olhada aqui como é que funciona o fluxo. Olha só, então você coloca o nome do produto, essa primeira etapa, né? Você tem um preview de como é que ela fica, pode customizar essa etapa aqui. Aí ele vai para uma outra etapa aqui, que é justamente procurar esse produto no Google, né? Ele usa a opção aqui de Search Webs, procurar na Wikipédia, pegar o site, né? E usando o product name, que é essa variável que ele pegou aqui inicialmente. Então, ele sempre gera uma variável automaticamente e joga para a próxima etapa. Aqui, depois, ele viria, né, em gerar um texto, né? Um expert vai gerar um copywriting para criar um texto descritivo do produto baseado no quê? No product name, no nome do produto que a pessoa colocou, e na descrição da audiência que eu também inseri lá no começo, né? Tem essas duas entradas aqui. Aí depois ele vai gerar o vídeo baseado nisso, dessa descrição do produto, ó, Generate Video Description. Ele está selecionando aqui, ó, o View. Aí eu poderia escolher o View, Audio LLM para gerar áudio, gerar uma pessoa falando, né? Tem esse Lyria aqui que é para criar instrumentos musical. Gemini Flash, que é para criação de imagem. Imagining 4 também, criação de imagem aqui. Deep Research, pesquisa. Gemini 2.5 Flash, você escolhe aqui o que você quer que ele use, né? De AI do Google. E aí no final aqui, ó, ele combina o texto e o vídeo, criando uma página em HTML. Então tem a opção também aqui, ó, em Output, saídas, criar uma página, né? Ou criar uma página com layout manual, salvar as informações no Google Docs, salvar no Google Slides, salvar no Google Sheets. Então você vê que já é integrado com todos os recursos do Google, né? Isso que é a facilidade, você não precisa fazer nenhuma integração manual aqui, colocar API, criar não sei o que e tal.
para fazer a integração, não, já está tudo integrado. Com um clique você seleciona, isso que é a vantagem. Então, basicamente é assim que funciona esse fluxo, né? Vamos fazer um teste com outro aqui, ou com esse mesmo, usando algum outro produto para ver se funciona, mas a gente vai fazer algum teste funcional aqui para vocês verem. E aqui tem os users import, né? Você pode ir adicionando entradas de usuário. Generate é justamente para gerar aqui o que você quiser, né? Com IA. Output é como é que vai sair essas informações, essa saída que eu já mostrei. Então é bem simples, assim, não tem muitas opções, mas assim são opções úteis, né? Que dá para fazer um aplicativozinho útil. E aqui assets, inclusive você pode fazer upload de arquivos, conta do Drive, do YouTube, do texto. Você pode até desenhar alguma coisa, ele usar essas informações que você colocou para processar através da IA. Né? Aqui nesse fluxo não tem nenhum recurso desse, mas é uma opção. Então, vamos dar uma olhada aqui. Esse, por exemplo, que eu criei aqui é um teste que eu criei do zero, teste criador de conteúdo, né? Então aqui, ó, o que você gostaria de criar? Tá vendo? Tá tudo em português. É o que eu pergunto para a pessoa. Ele pega essa informação, usa o Image 4 para criar e cria uma página com esse conteúdo criado pelo usuário. Algo bem simplesinho. Então vamos testar isso, ver se vai funcionar. Teste criador de conteúdo. Start. Você pode publicar aqui, ó, e compartilhar o link com qualquer pessoa, de forma privada, pública, e a pessoa usa esse aplicativo, tá? Start. O que você gostaria de criar? Então, por exemplo, dois robôs se abraçando. Vamos ver se ele vai criar isso aqui. Vou ver se eu consigo, enquanto ele está processando, tirar essas linhas aqui que apareceram aqui no zoom. Pronto, saiu. Ó, então ele gerou aqui, pessoal, as imagens do robô se abraçando, tá vendo aqui? Ele criou uma página com isso aqui e pronto. Então, vamos só fazer um último teste aqui. Vou colocar para ele criar um do zero, né? Usando a ferramenta, a opção dele de criação com IA. Vamos botar aqui, ó. Quero criar um gerador de vídeos em que eu suba uma foto em anexo e crie o vídeo utilizando como base essa foto. Isso é uma coisa bem legal que dá para fazer com o Vue 3, né? Criar como se fosse um clone, ser um vídeo animando uma foto sua. Vamos ver se ele vai conseguir criar esse aplicativo aqui. Demora um pouco para criar. Vou deixar rodando aí. Vamos para frente para otimizar o tempo. Vamos falar então sobre o agent, o Agent Builder, tá? E aí, muita gente está falando assim, é o fim do N8N, do Zep, dessas ferramentas de programação, né? Inclusive com o Google Opal, perguntando se é o fim do N8N. Primeiro vocês viram que com o Google Opal não chega nem perto do que dá para fazer com o N8N, né? Mas é uma ferramenta mais simples e fácil de usar. O Agent Builder também não vai substituir o N8N. Porém, se for para fazer coisas simples, agentes simples, sem integração com outras ferramentas, sim, ele pode substituir o N8N. Então, tem várias coisas que tanto o Google Opal quanto o Agent Builder pode substituir fluxos que são feitos no N8N. Agora, por coisas mais complexas, com integração com banco de dados, um bocado de coisa externa aí realmente não dá para usar essas ferramentas, tá? Essas ferramentas novas. Então, o que é possível fazer? Basicamente, agentes, né, de IA com lógica avançada. Então, assim,
já dava para a gente criar agentes de IA, por exemplo, um robô de IA, né, um agente de IA ali dentro do próprio ChatGPT. Eu ensino isso no curso Roboia 10X. Só que de forma bem simples e limitada. A Core ele te dá mais opções, né, com lógica, criando lógica, e também mais opções de integrações, inclusive MCP, integrações, inclusive MCP, integração direta com seus projetos. Então você pode embedar isso facilmente que você desenvolver lá nos seus projetos, no seu site, né, no seu sistema, e você pode ter uma maior customização do chat, do funcionamento, proteção. Também ele tem alguns recursos lá de proteção para deixar ele mais confiante, mais seguro, questão de alucinação, da entrada do usuário, que eu achei bem bacana. Então é isso. São mais opções que ele te dá lá, certo? Para fazer uma coisa mais avançada, mais complexa. E quais são as vantagens e desvantagens dele, né? As vantagens é que você consegue criar um agente de IA mais avançado e de forma simples. Mais simples do que, por exemplo, eu acho, do que o N8N, por exemplo, tá? Em muitos casos. Agora, desvantagens. Desvantagem é que ele não tem uma ferramenta para criação de fluxos com IA, que vocês viram que o Google Opal já implementou isso. Lá não tem, você tem que criar na unha, na mão. Então vocês têm que saber usar a ferramenta, entender de lógica e tal. No Unitune até consigo, já hoje com o VMCP, né, criar os fluxos. Já ensino para vocês no programa de 50K como fazer isso, mas com essa ferramenta não dá para fazer porque ainda não tem essa integração VMCP, ou então é uma documentação ali que as outras IAs saibam muito bem utilizar, porque é algo novo, né, que dificulta a gente usar a IA para criar isso. E as vantagens é que é assim, é um, para fazer a integração em um projeto, vamos dizer assim, manualmente, é complexo, né? Para quem não entende de programação, de servidor e tal. Então, o case que eu vou mostrar para vocês hoje, o exemplo que eu fiz, que hoje eu gosto de simplificar as coisas, eu fiz ele funcionar usando plataformas de Vibe Code, né? Integrando a plataforma de Vibe Code, que ela cria todo o código para mim, faz a integração e tal, de forma mais simples. Agora, se você for fazer, eu tenho um site já, né, que não foi criado em Vibe Code, eu quero integrar lá, quero embedar. Aí é um processo mais complexo, que eu nem vou mostrar para vocês aqui. Então, basicamente, você vai ter aqui uma ferramenta que eles lançaram chamado ChatKit também, que é uma coisa auxiliar a essa ferramenta, traduzir aqui para português, né? E o que que tem nesse ChatKit, né? Inclusive, ele até mostra aqui como é que funciona o ChatKit em comparação com o seu site, né? E, basicamente, ele tem essas três opções aqui, ó, que é interessante. Uma demonstração do ChatKit, de uma aplicação do ChatKit, que é esse ChatKit.mundo aqui. Ele tem um construtor de widgets, que inclusive isso aqui é um diferencial, é uma vantagem do Chat Builder, que às vezes você consegue agora criar um widget, a resposta do chat, em vez de ser só texto, ele vira um widget customizável. Eu vou abrir isso aqui para vocês verem. É bem legal mesmo. E o Playground ChatKit, que é onde você consegue customizar o seu chat, tá? Que tem a ver com aquela questão que eu estava falando de customizar a interface. Então vamos dar uma olhada nesses dois aqui também. Mas assim, como é que eu acesso o Chat Builder? Aí é bem simples. Você. Aqui eu estou com o Chat Builder aberto, um fluxo. Mas basicamente você vai vir em platform openai.com
a parte de desenvolvedor da OpenAI. Você vai vir aqui na parte de configurações, não é configurações não, é dashboard, pronto, dashboard, e aqui tem o Agent Builder no menu. Você clica aqui e aí você consegue criar seus fluxos criados, tem os templates aqui pré-prontos, que a gente vai dar uma olhada também, tá? É, Mas, mas assim, enfim, vamos abrir aqui primeiro um fluxo desse para vocês conseguirem entender melhor. Esse aqui foi um fluxo de teste que eu criei aqui. Esse fluxo de teste, é, ele é um fluxo que eu usei um template já pré-pronto deles, certo? É um template que basicamente, o que que ele faz, né? Ele vai analisar uma mensagem que o usuário vai enviar e ele vai direcionar para um agente específico, um agente especialista, vamos dizer, naquele tipo de pergunta que o usuário fez. Que isso aqui é uma das vantagens, então, de usar essa ferramenta, né? Essa questão de você poder ter vários agentes e você orquestrar esses agentes. Você tem um agente especialista em tal coisa e outro em tal coisa, e através de um condition, de um nó desse de condição de if ou else, você consegue conectar para o agente certo fazer isso, né? Isso aqui já é muito útil, inclusive uma ferramenta que era das mais usadas para fazer isso era o DeFi, né? Que muita gente assim perdeu força total, nunca mais vi ninguém falando dela, mas ela foi uma das primeiras ferramentas que implementou esse tipo de lógica aqui, mas que agora com esse lançamento da OpenAI acaba ficando bem ameaçada, né? Então ele tem todas essas opções aqui, ó, de criação do agente, EndNote, Note é uma nota, começa aqui para explicar o que é cada etapa. File Search, ele procura arquivos. Guardrails, isso aqui é bem legal, é uma questão de proteção da mensagem que é enviada, para garantir que o que o usuário está enviando realmente faz sentido ali para IA. E ó, isso aqui é muito bom, né, pessoal? MCP. Finalmente a OpenAI está investindo em MCP para concorrer diretamente ali com o Cloud, com o Manus AI, que a gente estava usando muito para fazer integrações do MCP. Agora a IA do ChatGPT também já tem essa opção, tanto nativamente lá no chat, eu já mostrei assim como é que faz isso em outra aula, quanto agora nesses agentes aqui também. Então, isso é muito top, é uma tendência. A parte de lógica, ó, if else, while, enquanto, né? Enquanto tiver, gera um loop aqui, enquanto a condição for verdadeira, fica naquele loop. Use a prova, então precisa de uma aprovação do humano para ir para avançar a etapa. Isso aqui é bem bacana também. Não vi nem outra ferramenta de IA ter isso aqui. Data, ó, transforma um tipo de data de informação, né, em outra, por exemplo, pode transformar uma imagem, vídeo ou vice-versa. Set state, né? Aqui é para criar variáveis e definir status para essas variáveis, para a parte da lógica. Então, como eu falei para vocês, o ponto principal aqui, disso a gente consegue criar uma lógica, né? Condições que era o que no passado a gente não conseguia fazer com o criador padrão de agentes da OpenAI, que era o Assistant, que era só uma programação simples de agente, a gente colocava as instruções, os documentos de referência e configurava mais alguns detalhes e pronto. Aqui não, é um orquestrador de agentes, de fluxos de agentes, né? Você pode botar vários agentes na verdade. É um agente orquestrador. Então aqui, ó, ele começa, depois vem para esse guardrails aqui, e aí o que que ele faz? Tem várias opções aqui de proteção. Aquele ativou foi moderação. O que que é essa moderação? Ó? É conteúdo sexual, é conteúdo de hate, né? É conteúdo, enfim, outros conteúdos aqui, violência, ilícito, e ele bloqueia. Se ele identificar que é algum conteúdo desse tipo que o usuário está querendo criar, desenvolver, usar, ele já bloqueia isso aqui. Então, são várias proteções que nós temos aqui, que isso aqui é bem legal. E aí, quando ele se passar, né, ele vai aqui para usar o agente. Se não passar, ele dá fail, vai para o end, ele finaliza o, o atendimento, então, o fluxo.
Aí Select Domain, aqui ele vai, é um agente, ó, isso aqui é um agente que seleciona qual é o domínio, né, qual é o conteúdo ali do que o usuário está querendo saber. E aí ele fala, ó, você é um classificador, né, e você entende ali qual o domínio que o usuário quer falar. Ele quer falar sobre commerce, seja vendas, ou personal, ou seja, a parte pessoal, de recursos humanos, outro, né? Então ele faz essa classificação para saber o tipo de conteúdo. Escolhe o modelo, formato da saída que está em Johnson, por exemplo. Você poderia botar em texto e outras configurações aqui que tem, que eram padrões ali dos agentes, tá? E alguns mais avançados. E aí, pessoal, não estou me aprofundando porque, assim, né? O aprofundamento a gente só consegue ver no programa de 50K, que é uma aula específica para isso, de criação de agentes. Aqui eu vou realmente mostrar o básico, né, de como é que funciona ali por cima, mas no programa de 50K a gente consegue se aprofundar mais, tirar as dúvidas específicas sobre isso. Enfim, né? Aí aqui, então, ele passa pelo agente, o agente trouxe a resposta, se é um conteúdo do tipo commerce ou personal, e de acordo com essa resposta que o agente trouxe, ele vai passar para um outro agente, né? Aí esse outro agente, ele é um especialista num tipo de conteúdo commerce, né? E ele faz uma tradução, né, entre a linguagem natural e o domínio específico sobre aquele conteúdo, né? Ele faz como é que eu posso dizer, um tratamento do que o usuário falou para um conteúdo específico daquilo, e depois ele passa para esse outro agente, né, que diz o quê? É, Ele vai retornar as informações sobre aquilo ali. E ele diz como é que vai ser retornado essas informações. O que que tem que ter exatamente nas informações que ele vai trazer, né, detalhadamente. Aqui embaixo é a mesma coisa, só que para o outro tipo de assunto, né? Se não for nenhum do tipo desses dois assuntos, ele finaliza. Pronto. Algo bem simples que a gente consegue ver essa questão da lógica funcionando, pelo menos, né? Mas aí na programa de 50K a gente pode ver, por exemplo, integração via MCP, para, por exemplo, integração MCP, pessoal, o que que dá para fazer, ó, só para vocês terem noção. Dá para conectar com o WhatsApp, né, para fazer que esse robô, esse agente funcione direto no WhatsApp. Dá para conectar com o banco de dados, para pegar as informações geradas aqui e salvar no banco de dados. Dá para eu integrar com o Meta Ads, Google Ads, para mexer nas minhas campanhas, como eu já mostrei em aulas passadas, usando MCP, integração via MCP do Cloud, do Manus, mexendo no N8N, mexendo no Meta Ads, né, diretamente, puxando informações de lá. Eu posso fazer a mesma coisa agora com a gente da OpenAI usando essa ferramenta aqui, só fazer a integração via MCP, porque é bem simples. A integração, ó, inclusive já tem integrações pré-prontas aqui, né? Posso, com um clique, integrar com Gmail, com o Calendar, com o Google Drive. Então, pode fazer ações que puxam informações disso aqui. E com da Microsoft também, Dropbox, Zapier, Stripe, PipeDream, PayPal. Esses daqui, se eu não me engano, PayPal e PipeDream foi o que fiz a integração. Mas você pode criar outras aqui personalizadas, né? Você pode vir aqui em server, você coloca as informações personalizadas no seu MCP, então integra com qualquer servidor MCP, qualquer ferramenta. Então, que eu consigo integrar de fato com qualquer ferramenta, né? Que é uma coisa que inclusive o N8N faz, por isso que o pessoal também está comparando com o N8N. Só que no N8N já tem meio que umas integrações já pré-prontas lá, bem mais do que aqui, mas com o MCP Server eu posso teoricamente integrar com qualquer uma. E aí, então basicamente é isso, tá? Você publica aqui, só que aqui tá, né? Quando você publica isso aqui, basicamente ele vai deixar em produção. Mas como é que eu testo? Né? E como é que eu incorporo no meu projeto? Essa é a principal questão, né? Essa parte de preview aqui, ó, que seria para fazer um teste interno aqui, eu preciso verificar a organização. Fui fazer isso daqui, aí é um processo muito burocrático e desisti. Porque precisa bater foto de documento, mandar para eles vão analisar e tal. Eu resolvi nem fazer isso daqui.
como é que eu fiz? Eu fiz como se fosse já a integração direta, como se fosse usar no meu próprio sistema, né? Na minha aplicação e testar por lá. E testo por lá e pronto. Não preciso testar por aqui. Aí ele tem esse negócio aqui do Playground, acho que eu já mostrei para vocês, que seria para customizar o chat já. Eu consigo incorporar exatamente esse chat já do jeito que está aqui na minha aplicação, só que como eu falei para vocês, é mais complexo, né, para fazer essa integração. Então eu não vou mostrar como é que faz isso, vou deixar só para o pessoal lá do programa de 50K. E, mas assim, só para você entender, né, você pode customizar aqui, ele está no tema Dark, eu posso botar tema claro. Posso ativar algumas coisas aqui de cores, mudar a cor, né? Fonte, tamanho da fonte, um bocado de coisa. Mas se eu integro com a ferramenta, por exemplo, de Vibe Code, eu posso criar minha customização por lá também. Nessa aqui eu não gasto crédito, vamos dizer assim. Então, quando você vai usar isso aqui, você tem que vir em code, né, para poder usar. Ele gera códigos aqui. Tem duas formas de usar. Esse chat kit, que seria sempre você realmente pegar esse workflow ID aqui, que é do seu agente, incorporar com esse chat kit aqui, com essa interface que você criou, né, para incorporar no seu aplicativo. Aí tem toda a documentação de como é que faz isso e tal, processo mais complicado. E a outra forma é você usando esse agente SDK aqui, né, o código do seu projeto. Mas mesmo assim não é algo não é algo simples de você simplesmente vou copiar e colar isso aqui no meu código e vai aparecer lá o agente. Não, não é assim que funciona, né? Aqui no Agente Kit, no Agente SDK, na verdade, ele só esse fluxo todo aqui em formato de programação, né? Ele transforma em programação e puxa as bibliotecas para poder funcionar e tal, do ChatGPT. Mas aí que vem o pulo do gato, né? Que eu vou mostrar para vocês, pessoal, ninguém tá mostrando isso aqui. O que eu vou mostrar para vocês aqui agora é exclusivo. Eu digo isso porque eu estudei, né, antes e tal, e ninguém tá falando de fazer dessa forma que eu tô falando aqui. Todo mundo tá falando só dessa outra forma, que é a mais complexa, que para quem é realmente não é programador, acaba desistindo. Mas a forma que eu vou mostrar aqui é bem fácil e vocês que estão no programa de 50K, que me acompanham, que já estão craques aí no Vibe Code, usando essas ferramentas, vão conseguir usar isso aqui de funcional já na prática. Os projetos de vocês bem fácil, tá? Então, muita atenção a isso que eu vou mostrar aqui agora. Então, assim, que eu vou copiar esse código, certo? Eu copio esse código. Eu vou na ferramenta de Vibe Code da minha preferência. Vou botar o Lovable porque tem algumas contas lá, né, com crédito grátis para testar e não gastar na minha conta paga. Eu vou lá aqui no Lovable. E assim, até para otimizar nosso tempo, na verdade eu não vou fazer o processo todo do zero, né? Eu já fiz, eu vou mostrar qual foi o processo para ficar mais fácil e prático de vocês verem. Mas enfim, inclusive eu consegui fazer o processo todo com conta grátis. Então dá para você já usar, testar com a conta grátis se você usar exatamente a sequência dos prompts que eu fiz aqui. Então basicamente eu vim aqui, ó, quero criar uma interface para a utilização do meu agente de IA. Aí coloquei todo o código, né? Que eu copiei ali. E aí integrei com o banco de dados, com o Supabase e tal, porque ele vai precisar para. Na verdade, não foi nem com o Supabase, eu integrei com o cloud deles aqui, com o back-end deles nativo, para facilitar. E aí ele cria aqui toda a interface, que é essa que vocês estão vendo, né, do chat. E depois ele fala, ó, o que eu preciso agora fazer para isso aqui funcionar é simplesmente fazer a integração com a tua chave API da OpenAI, porque esse agente já vai gastar teus créditos da API da OpenAI, né? Não é de graça que você usa aqui. Então, é basicamente você pegar a sua chave API, que eu não vou mostrar aqui, que eu também ensino, provavelmente 50K, nos cursos, como é que faz. Pega a chave, coloca aqui, né? Aí ele vai dizer, precisa ativar o banco de dados, porque você pode salvar a chave API no banco de dados, por questão de segurança e tal. Aí beleza, você ativa o banco de dados, o cloud deles aqui,
E aí ele pede para você inserir a chave API. Você aqui, ó, add secret. Aí você coloca aqui sua chave API, inserir e pronto. Aí ele cria a function para funcionar lá no banco de dados, né? Explica tudo aqui que fez e pronto, já está funcional, certo? Então, é um processo bem simples ali com os três prompts, isso já está pronto em alguns minutos. Aí ele criou essa interface aqui para mim, certo? Como vocês veem, já está realmente customizada de acordo com a funcionalidade do agente, ó, Commerce Analytics e Personal Analytics, que é justamente as funções dos agentes que tem ali, do fluxo que eu criei. Como é que ele conseguiu isso? Porque quando eu botei o código, ele consegue puxar do código e entender o funcionamento. Então é legal que ele já criou uma interface customizada específica para o funcionamento daquele meu agente. Se fosse uma funcionalidade diferente, ele ia customizar para isso. E isso é muito bom, não fica uma coisa padrão. Né? Na minha opinião, está melhor até do que a interface lá do próprio ChatGPT, porque aqui é algo mais customizável e também personalizado de forma individual para o agente que eu estou fazendo, né? Mas ele colocou, faça perguntas sobre dados do comércio pessoal, recebi insights estruturados instantaneamente. Então, ele entendeu o que era e criou essa cópia aqui, né? Então, eu fiz um testezinho aqui, vou mostrar para vocês, né? Aqui é como aqui ele é publicado. Deixa eu ver uma coisa aqui. Acho que o teste que eu tinha feito sumiu, vou ter que fazer do zero. É, sumiu, mas não tem problema. Eu vou fazer, inclusive, nessa guia aqui, ele publicado no mapa mental, tem, viu? Pessoal, quando vocês responderem lá o quiz, que eu vou liberar para vocês no final, aí vocês vão poder receber esse link para testar, esse exemplo que eu fiz, tá? Então vamos testar aqui. Eu vou fazer um teste aqui inicialmente, só para ver se funciona essa questão do bloqueio, né? Do que a gente colocou lá, de se ele colocar um conteúdo que não tenha nada a ver com esses assuntos, ele simplesmente bloqueia e finaliza o, o agente, né? Tem bem aqui, ó. Se não for nenhuma dessas duas opções aqui, ele finaliza. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, se eu perguntar uma coisa nada a ver, que dia é hoje? Vamos ver o que que ele me retorna. Olha só. Essa consulta não se enquadra nos domínios de e-commerce ou personal. Por favor, faça uma pergunta sobre os dados de venda, comércio ou sobre o funcionário de RH. Então, justamente é isso que esse agente faz. Ele faz, os agentes são especialistas nisso, né? E como pergunta coisa que não tem nada a ver, ele finaliza aqui, ó, no end. Agora vamos perguntar sobre, por exemplo, a parte de e-commerce, que é vendas. Eu quero saber os dados de vendas do último mês. Aqui ele gera, como é um teste, ele gera realmente de forma aleatória isso aqui, né? Só como se fosse uma simulação. Pronto, então ele fez a análise, ó, ele entendeu que era uma pergunta relacionada à parte de e-commerce, ou seja, vendas. Ele fez a análise e trouxe aqui o resultado. Só que ele trouxe em Johnson, né? Mas ele trouxe aqui a data, o valor, né, o total de orders de cada data aqui, ó, do mês passado. Ele trouxe do dia um, do dia 2, do dia 3, 4, 5. Então, ele trouxe uma tabela de vendas por dia, que eu perguntei do mês passado, né? Mas por que que ele trouxe esse formato de Johnson, né? Aí, não sei, porque de fato o resultado final aqui é em texto que ele gera, não é Johnson. Mas acontece às vezes quando a gente está programando, dele gerar em Johnson o resultado de uma forma que ele achar melhor. Mas aqui era só um prompt de falar, ó, não quero que o resultado seja em Johnson, eu quero que o resultado se transforme em texto. Aí ele iria fazer o ajuste necessário e transformar esse resultado aqui em texto. Mas enfim, se der para vocês verem que está funcional esse meu agente IA usando o Agent Builder, né, já com a interface toda pronta e tudo mais. Eu poderia usar no meu sistema aqui feito com Vibe Code. Ei, pessoal, só isso aqui já vale aí um like, né? Vocês não estão assistindo no YouTube, mas vale você se inscrever no meu canal do YouTube aí, do Instagram, ficar até o final, porque de fato ninguém está ensinando isso aqui, é uma coisa totalmente nova no Ferramenta essa semana. Então vocês são os primeiros a ter acesso a esse conteúdo aqui, esse conhecimento.
Vamos avançando então. Cloud 4.5, né? Já faz algumas semanas que lançou, mas eu fiz uns testes e eu achei incrível, assim, como ele de fato está acertando, né? As informações direitinho, coisas que antigamente eu queria fazer com o Cloud, mas ele trazia as informações tudo errada, quebrava. Ele está fazendo super direitinho, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que está ficando esse meu analisador de vendas. De fato, ele está bem mais inteligente. Então, aqui eu boto um upload, né? Que é uma coisa também que ele não conseguia fazer direito antigamente, quando eu botava o upload de algumas informações de venda, ele quebrava, não puxava direito. Agora ele está puxando. E eu implementei, por exemplo, ó, os gráficos bem direitinhos de vendas por dia e tal. Eu implementei a parte de traqueamento. Então, todo o traqueamento das campanhas aqui, eu quero filtrar para um traqueamento específico para ver o resultado. Vou botar, por exemplo, esse daqui. E aí, coloquei com inteligência de IA para dizer se eu tenho que pausar, otimizar a campanha. Aqui é a evolução de vendas nos últimos dias daquela origem específica, ó, e as vendas que tiveram. Então, eu fiz uma análise de venda e traqueamento, um analisador de traqueamento, e as informações estão batendo, estão bem direitinho, assim. Isso para mim é o ponto-chave, o ponto alto, que ele está trazendo informações bem direitinho. O próximo ponto que eu vou fazer aqui é integrar com o MetaEdge, de fato. Aí eu vou subir a planilha do MetaEdge, ele faz o cruzamento de quanto eu investi no tráfego pago para saber qual foi o lucro e conseguir trazer um site melhor, né? Mas assim, tá muito bom. Recomendo muito. E o GLM 4.6, ele vem para concorrer com o Cloud 4.5 e outros, né? Ele é chinês, gratuito, você pode usar nesse chat.zi.ai de forma gratuita. E é possível você criar, né, sistemas CRM, qual que você quiser aí, como você faz um dashboard também, como esse que eu mostrei. Agora, a gente olhando aqui, o resultado que a gente conseguiu, a gente salva aqui para vocês. Olha só, que eu pedi para ele criar um CRM, né? Ah, não fica muito bonito, todo em preto e branco. E na verdade, eu lembrei que na verdade eu nem pedi para criar um CRM. Eu subi a planilha e pedi para ele criar um dashboard, igual aquele do Cloud. E ele criou, na verdade, foi isso aqui com os dados que não tem nada a ver com a planilha. Ele inventou esses dados aqui. E, a interface gráfica eu não gostei. Então, eu diria que não gostei desse modelo, né? Muita gente está usando aí e tal, mas talvez para usar para a criação de um site estático, com algumas informações, seja interessante. Usando lá o DeepSite, por exemplo, que já está integrado com ele. Mas para criar um dashboard e um sistema, eu achei fraquinho. Mas é de graça. Ele demora um pouco para criar também as coisas. E o Grok Imagining, é, olha só, se loga no Google grok.com.imagining e agora ele consegue, além de criar imagens realistas, ele cria vídeos também com som, né, para concorrer com Sora 2, com Vue 3, né? Então já ficou algo padrão das IAs fazerem, gerar vídeos de alta qualidade e com toda a parte do som já inclusa. Então, inclusive essa atualização aqui dele, você podem ver que a qualidade da imagem está muito boa. Esse aqui ele está usando por trás o Midjourney, fizeram parceria e aí já era através do Midjourney, por isso que fica parecido o design, né? E aí eu botei assim, ó, eu quero criar um vídeo de dois robôs se abraçando. E o que eu fiquei impressionado, pessoal, que eu gostei muito com isso aqui, é porque olha o tanto de variação que ele criou para mim. Olha aqui, ó, foi muita variação, e vários estilos diferentes, em pouco tempo. Eu não vi nem, até agora nenhuma outra ferramenta fazer isso. Criar o tanto de variação que essa ferramenta criou. E parece que quanto mais eu rolo, ele vai criando mais, ó. É só eu rolando, ele vai criando mais. Ele cria muito rápido. É impressionante. Isso aqui eu achei muito massa. Que você ficar enviando várias vezes o mesmo prompt para ficar criando a imagem, até você encontrar um que goste,
É chato. Aqui, ele só você rola para baixo, ele vai criando vários. Aí, tá, mas você não pediu foi para criar vídeo, Rafael? Cadê o vídeo? E o mais massa é isso. Eu pedi para criar o vídeo, mas como eu não mandei nenhuma foto de referência inicialmente, ele primeiro cria a arte para depois criar o vídeo. Se eu tivesse mandado já uma foto, uma arte aqui, ele já ia criar o vídeo direto. Mas como eu não tinha a arte de referência, ele primeiro criou a arte para depois eu poder criar o vídeo. Então é só clicar nesse botãozinho aqui, ó, que ele gera o vídeo. Bem simples. E, por exemplo, eu cliquei nesse aqui, para ele criar, ele criou, ó, tá aqui. A animação dos robôs se abraçando. Inclusive tem som, vocês não estão escutando porque o som não tá compartilhado com vocês. Mas qualquer um outro dessas que eu tivesse gostado, era só eu clicar aqui, ó, make vídeo, que ele ia transformar no vídeo, ele fazer a animação, com som, inclusive. Então, assim, tá sensacional para ser uma ferramenta gratuita, que dá para usar bastante gratuito, na verdade, na minha opinião, certo? Assim, com um grande diferencial em relação ao Sora, ao Vue 3, pela essa questão de variedades, velocidade de criação, qualidade da imagem também tá top. Então, dependendo do que você quer criar, tá show de bola. Então, eu mostrei para vocês aqui ferramentas de criação de agentes, ferramentas de codificação em vibe code, criação de dashboard, criação de imagens e vídeos. Pessoal, tudo isso aqui é serviço que você pode oferecer na sua agência de IA para faturar com IA, né? É muita coisa que dá para fazer. E é por isso que eu vou chamar aqui o Carlos Eduardo. Carlos, tu tá por aqui, cara? Fala aqui no chat, que é o nosso aluno aqui, Tô que tá sim, tendo Rafa. bons resu- resultados bem legais aí que ele compartilhou com a gente no WhatsApp. Então, Carlos, eu queria que você compartilhasse com a gente rapidinho, né? Aqui, qual é os resultados que você está colhendo com o programa Agência 50K e dos contratos que você fechou, como é que você fez para fechar, qual foi o total de vendas que você fechou até o momento, para o pessoal saber o que que eles podem alcançar também, o que que eles podem, tipo de serviço que eles podem fechar e quanto que eles podem faturar. Em quanto tempo também você começou, né, no programa de 50K? Pode ser? Be- Beleza, pode ser sim. Então, galera, prazer, meu nome é Carlos Eduardo Wolff, tenho 31 anos de experiência na área de TI e mais ou menos aí estou há 7 anos já no digital. Eu lanço alguns estrategistas, alguns especialistas com infoprodutos e tudo mais, e faço parte de algumas mentorias. E uma das mentorias que eu também entrei agora foi essa aí do Rafa, da agência DSK, né? Eu já faço parte do cientista, já sou aluno do Rafa já há algum bom tempo, desde a época da Hotmart, com cursos menores, né, de clone e tudo mais. Só que eu sentia uma necessidade de ter um apoio melhor nessa parte mais estratégica de ofertar serviços aí que eu já fazia para os meus experts e para alguns outros experts amigos meus, né? Então, Uhum, eu entrei nesse mundo aí, eu já conheci um pouco mais dessa parte de automação, porque eu já faço automação com robôs em servidores aí há basicamente 25 anos, desde a parte do Unix, né? Eu não sei se alguns de uhum, vocês aí conhecem aí Unix, então tá mais voltado mais para a parte do PC, mas a gente fazia bastante na parte de servidores, isso aí. E eu sempre desenvolvi a parte de automações mesmo para empresas e dentro de negócios mesmo, né? Com intranets mais robustas, uhum, e banco de dados, né? E agora com esse boom da IA aí, a gente viu uma grande oportunidade aí que a gente pode ofertar esse tipo de serviço não só para grandes corporações, como para pequenos negócios, né? E é isso mesmo que eu faço hoje, né? Que eu estou fazendo uma transição aí de carreira e ofertando isso para pequenos negócios. Esses contratos aí que eu já fechei, são contratos que eu não fiz ainda uma prospecção, para ser bem sincero. Foram contratos que foi meio que na indicação e no boca a boca aí de fazendo um bom uhum. serviço para um e assim e essa galera vai conhecendo outras pessoas e vai indicando, tá? Mas eu já tenho aqui no radar de começar a fazer prospecções ativas já, pelas aulas aqui do Rafa também ele ensina. E basicamente hoje em questão de, cara, não foi uma semana, eu acho. Eu fechei, não foi 3 contratos, foram 4 contratos, tá? Posso Uhum. até falar valores aqui, se vocês não se importam, mas Isso. foram 2 contratos mensais de 1.750 cada um, né?
depois mais dois contratos de gerência de automação do negócio todo dos especialistas com R$ 2.000 por mês fixo, tá? Ah, minha maior dúvida sempre foi não fazer um preço tão baixo que seja que a pessoa desconfie e não seja um preço tão alto que a pessoa vai embora também, né? Uhum, Então isso é uma coisa que eu sempre jogo lá nos grupos lá se está dentro do preço, alguma coisa assim, porque eu quero que meio que uhum, hoje mais plantar para colher futuramente. Eu sei que isso aí é uma coisa que uhum, está recém engatinhando, principalmente para quem não conhece IA, para quem ainda desconfia de toda essa parte de IA. Então, eu acredito que quem tiver hoje na frente, já estudando e já aplicando, em pouco tempo vai colher muitos frutos, né? Então, a minha questão hoje é mais plantar para colher daqui a pouquinho. Esses uhum. contratos aqui que eu fiz são contratos que eu gosto de fazer, são contratos iniciais, né? E aí a gente já vai sentar para janeiro já estender os contratos já para 12 meses, né? Essa é a grande ideia aí. Boa, boa. Dentro desses contratos aí eu tenho um setup que eu também fechei, que é um agente de IA proprietário para um infoprodutor. Isso foi fechado em 10K, tá? Somente esse agente de IA específico para ele, para que ele consiga trabalhar com os Então, alunos, tá? cara, vou até te cortar aí rapidinho, mas, pô, nos contratos já foi 10K, ó, tu pode ter essa plaquinha aqui atrás de 10K. Só tu solicitar no É, suporte pra gente, a gente envia pra você, tá? beleza, Isso é uma das vantagens já vou aí fazer aqui e botar. de você fazer parte, né? Você ganhar essa autoridade aí, né, no mercado. Tem as certificações também, depois que tiver pelo menos 3 meses no programa, você pode receber a certificação, só solicitar, né? E Carlos, muito legal, cara, assim, tua trajetória, né? Você já vem com um background aí. E assim, facilitou você ter esses primeiros clientes, como você falou, mas inclusive é uma coisa que eu ensino, né, no programa de 50K, na parte de prospecção e vendas, para o cara iniciar realmente com a base que ele já tem, né, de network ou de clientes. As indicações, elas vêm através da tua base, né, dos teus clientes que você já tem. E é uma das melhores formas de você começar e de conseguir cliente de baixo custo, com um pouco dor de cabeça, né? Então você fez super certo, você seguiu o nosso método, nossa indicação, de começar por Sim, aí e depois começar a prospectar em outros nichos mais que não te conhecem, né? E assim, você falou contratos aí de 1.750 mensal, outros de 2.000. Para algumas pessoas pode parecer pouco ou distante da meta dos 50K em contratos. Mas quando eu falo, pessoal, 50K, eu falo do valor total do contrato, eu não falo de mensalidade, né? Então o Carlos ele está falando das mensalidades do contrato dele. Mas como ele falou, já vai fechar de 12 meses, daqui a algum tempinho. Então, se transforma mensalidade de R$ 2.000 em 12 meses, é um contrato de 24 mil, entende? Então, se ele pega esses quatro dele e fecha 12 meses, ele já passou dos 50K, entendeu? Passou tranquilo, com 3 4 clientes. É isso que eu faço, as contas que eu faço para vocês, que eu mostro para vocês. Você tem que pensar em contrato, no contrato total, né, no longo prazo, porque o cliente ele vai ficar com você vários meses, não um demanda ali pontual que você vai fazer. Tem a recorrência, tem a manutenção, entende? Então você tem que pensar nesse contrato total aí. Então é fácil, é tranquilo chegar assim nos 50K em contratos. Em 3, 4, 5 clientes você consegue, como o Carlos, né, tá conseguindo aí. E com uma semana, né, poucas semanas que ele colocou já deu para fazer isso, né? Claro que no caso dele aí é uma exceção, né? Você às vezes demora pelo menos ali uns 90 dias para fazer isso, há 6 meses, mas 90 dias, cara, dá para qualquer pessoa começando do zero fazer. Eu digo isso por realidade própria. Se o Carlos conseguiu em uma semana, né? Por que que você não vai conseguir em 90, mesmo se está indo começando do zero, ainda não tendo esse background que ele tem, né? E essa que é a nossa proposta, ainda mais que vocês estando junto com a gente, com o nosso acompanhamento, né? É muito conteúdo. Mas é isso, cara. Eu gostei muito, Carlos. E assim, quero abrir também esse espaço, a oportunidade de você tirou o seu tempo também para trazer esse know-how, esse case. Eu quero dar um espaço para você, que é uma coisa que eu faço questão para os alunos do programa de 50K, dar esse espaço para eles se apresentarem, fazer network, conseguirem oportunidades. Então, Carlos, se você quiser compartilhar aqui no chat o seu Instagram, né, o seu contato, business de WhatsApp, algum contato que a pessoa possa entrar em contato com você para parcerias estratégicas, para desenvolver um projeto
junto, né? Não sei também se você vai precisar de gente para implementar junto com você, porque quando a demanda aumenta, a gente tem que começar a agenciar, né? Contratar outras pessoas, fazer parcerias para fazer junto com a gente, né? Então, aproveita esse espaço para isso como uma recompensa aí por você estar aqui junto com a gente, beleza? E Beleza, aí, Rafa? aproveitando, fala. Não, até eu queria dizer que essa parte do networking é muito importante, tá? Isso foi uma das grandes fatores que eu entrei dentro do Agência 10K. Uhum, Inclusive, eu não sei se quem foi que fechou comigo a venda, mas foi uma pessoa que me incentivou bastante, né? Um contato teu aí. E aí eu sim. expliquei todo o meu processo, tudo que eu tinha para fazer, tudo que eu posso fazer, né? Ah, inclusive eu não falei isso para vocês também aqui, mas eu estou desenvolvendo um SaaS também. Esse SaaS já está avaliado em duzentos mil reais. A gente vai já para uma rodada de investimento desse SaaS aí. E eu acredito que vai dar bastante alegria para todos nós aqui que a gente está montando isso aí. E realmente, cara, eu vou precisar de braço depois, tá? Porque Uhum, eu já tenho mais um cliente para segunda-feira, uma prospecção aí também que foi uma indicação, que daqui a pouco vai me faltar braço para mim conseguir tocar tudo sozinho, né? Então, daqui a pouco a isso. gente pode fechar parceria aí com o pessoal aqui dentro mesmo também, ou daqui a pouco eu posso estar eu mesmo ofertando ofertas de serviço aqui para o pessoal, né? E eu acredito Sim. muito no network, cara, e é por isso que eu entrei na mentoria. Eu sei que as aulas são aulas boas, porque eu venho já te acompanhando de um bom tempo, né? Desde lá Uhum, do clone com IA, que tinha lá na Hotmart, depois foi migrando, sim. comprei o cientista da IA e agora eu estou dentro já dessa mentoria de vocês aí. E eu acredito que Uhum, a grande importância mesmo aqui é o networking, tá? Então a gente tem que conversar no grupo, conversar entre nós, porque a ideia de daqui a uhum, pouco pode ser juntar dois, três e ter um grande produto aí lá na frente, que todo mundo pode faturar aí e vender soluções aí, ainda mais com IA hoje, né? Que é muito, muito mais fácil, né? uhum. Tá? Beleza, beleza. O Bom, contato tá aí no chat, se alguém quiser entrar em contato comigo aí, precisar de alguma ajuda sim. também. Eu sou um cara bem acessível aí em relação a trocar ideias também, tá? Inclusive, estou me Massa, posicionando massa. como na parte também como estrategista digital para ofertar esses produtos também para um público mais final, né? Então, estamos aí, cara. Massa, massa. Obrigado, viu, Carlos? O contato do Carlos está aqui, pessoal. Esse ferramenteiro.digital, tem o WhatsApp dele também. E muito bom saber, porque o próximo estágio é realmente contratar agentes, né? Expandir a agência para contratar, fazer parcerias, é necessário. E aí você colocando essas oportunidades lá num grupo, né? Você já vai atrair, saber que o pessoal que está lá é qualificado, é de boa índole, né? Que já Sim. filtra, de você não postar a qualquer canto. E aí tá ajudando as pessoas que estão precisando de oportunidade, ao mesmo tempo você está sendo ajudado. Então, esse que é a importância de você estar no ambiente, né? De network, que é o que a gente proporciona num programa de escuta, cara, não só com os encontros ao vivo, que são 4 na semana, mas com um grupo também de WhatsApp. E o Carlos está participando bastante, gostando do teu engajamento lá. Ó, só pra gente encerrar essa Deixa eu questão só dar aqui mais um com. recado aí, Rafa. Oi, Eu não sei se tem gente que perfeito. tem algumas pessoas aqui que estão no cientista e querem entrar na agência, assim, cara, galera, não Aham, foi nada combinado, tá? Mas assim, quem tá em cima do muro e quiser entrar, cara, entra porque vale a pena mesmo. O Rafa aí é um cara, gente boa pra caramba, aí tá sempre lá no grupo também ajudando a gente. Eu mando dúvida lá, logo responde. O Carlos também entrou agora também. Eu também sou Carlos, né? Então aí fica Carlos e fica uma coisa louca. Mas, legal. cara, a galera tá ajudando bastante e tem muito mercado pela frente, tá? Se vocês estão vendo aí, por exemplo, essa galera que eu também faço parte de tráfegos, sou gestor de tráfego também, mas, cara, ferramentas digitais e gestão com IA hoje é o boom hoje que vai tomar conta, tá? E a gente está cada vez vendo Uhum, mais essas empresas gigantes aplicando e investindo milhões de dólares e até bilhões, né, em desenvolvimento para que a gente mesmo consiga aí entregar soluções cada vez mais rápidas para os nossos clientes, tá? Então, quem tiver assim, ó, beleza. cara, em cima do muro, não sei se eu vou entrar, não, entra porque vale a pena, muito a pena mesmo a agência da Sky. Massa, massa. Obrigado, viu, Carlos, pela validação, pelo feedback.
É bem isso mesmo, a gente se preocupa de fato com a transformação, sabe, do aluno, é o que motiva a gente, de ele conseguir alcançar esses resultados. E a gente só consegue ajudar ele mais assim, né? Óbvio, se ele estiver num programa desse, que a gente consegue ter um contato mais próximo a um, diretamente comigo também, com os monitores. E bom, inclusive você falou também de tráfego pago aí, o próprio pessoal do tráfego pago, agora todo mundo tá falando só de IA, né? De como aplicar IA no tráfego pago e tal. Você deve ter percebido esse movimento também, porque realmente não tem como escapar disso no momento. Mas só para encerrar essa tua participação aqui, Carlos, tirar só, fazer uma dúvida aqui que o Rodrigo colocou e alguns que o pessoal colocou sobre o que você falou, né? O Rodrigo colocou aqui, ó, Carlos, qual é o escopo do contrato, quais os agentes que ele vai implementar e de onde ele pegou o conteúdo para conseguir entregar esse serviço. Conseguiu entender a dúvida aí, ô Carlos? Cara, consegui sim. O escopo do contrato ali, a gente tem bastante aulas dentro da formação, tá? O Rafa ensina bastante ali, tem bastante conteúdo lá dentro. Cara, os agentes são. Tu pode criar hoje agentes aí, até o próprio Rafa aí mostrou aí que já tem agora a própria OpenAI que tá, também já está entrando nessa Sim, parte toda aí. Então, dá para implantar muito rápido a entrega. Em questão de, assim, cara, de dias, tu consegue já entregar um produto muito robusto, coisa que, se, cara, se fosse hoje fazer programação, assim, na mão, eu não sei, Rodrigo, se tu é dev ou não, cara, iria demorar muito tempo, tá? Então, cara, esse conteúdo assim todo é um pouco mais, é um pouco da minha bagagem e também bastante de dentro da agência da IDSK que o Rafa ensina, tá? Tem bastante aulas já massa, lá, massa. aulas densas, tá, galera? Não é uma coisa assim, tipo, cara, uma diquinha ali, uma diquinha lá. São aulas como a gente teve hoje aqui, que ele faz uma demonstração bem passo a passo aí, que tem lá dentro que tu consegue já implementar num curto espaço de tempo, tá? Não sei Massa. se eu respondi a questão, mas eu acho que é mais ou menos isso aí, né? Que ele tinha dúvida, né, Beleza. Rodrigo? Se não, coloca aí para nós. Boa, boa. Boa, Carlos. Então, brigadão, cara. Vamos prosseguindo aqui. Eu vou tirar mais algumas dúvidas aqui do pessoal, tá? Que colocaram, ó, o Clebson, inclusive, colocou aqui que também era gestor de tráfego pago e agora está usando a gente de IA para potencializar os resultados. Cara, Cleberson, isso é uma tendência muito grande, né? E assim, eu venho também da área do tráfego pago, né? Antes da agência de IA, do braço de educação de IA, da Xlab. Nosso foco principal era realmente a agência de tráfego pago, estava muito alta. Cara, tem muita coisa de tráfego pago que eu uso também com IA hoje, que eu sabe, quero aprofundar nisso, compartilhar mais com você. Já compartilhei muita coisa, tem masterclass específica só de tráfego pago com IA no programa de 50K, que eu aprofundei muita coisa, assim, várias dicas. Inclusive, eu criei uma automação, cara, que, olha, não tô vendo ninguém falando isso no mercado também, mas outra coisa que eu não vejo ninguém falando. Se você for do programa de 50K e não tiver visto ainda essa aula, assiste lá. Tá gravado. Mas simplesmente eu criei um robô, um agente que mexe de fato na campanha. Ela cria, lá no MetaEds, ela cria a campanha no MetaEds, se eu quiser que ela otimize, faça os ajustes, altere a copy, tudo, ela faz diretamente, é só conversando via chat com a IA. É impressionante o que dá para fazer. Mas assim, Ô, Rafa, é, deixa eu só te interromper um oi. pouquinho. Eu vou participar mais um pouquinho aqui. Cara, quem trabalha em tráfego aí hoje, é gestor de tráfego aí, cara, tá com a faca e queijo na mão para usar a automação junto, tá? Sim, Hoje a gente sabe, assim, que eu sim. trabalho com estrategista digital, com estrategista, perdão, com expert aí, e eu sou também estrategista digital, né, nessa parte, e a gente sabe que o que é mais difícil de hoje pedir para um especialista é gravar conteúdo, tá? Gravar conteúdo, gravar copy, gravar anúncio, por exemplo. E hoje, por exemplo, tu usando um N8N aí da vida aí, fazendo toda a parte de automação, se tu pedir para ele fazer, cara, 5 ganchos, 5 desenvolvimentos e 5 CTAs, a própria automação consegue juntar isso tudo e já largar dentro do MetaEds e depois ainda fazer os testes, por exemplo, que tu quer montar isso, ele pode mesmo auto É, se gerenciar, tipo, cara, essa campanha aqui não tá dando certo, já desliga, essa aqui tá legal, tá performando, já aumenta o valor do orçamento e, cara, tu consegue um resultado muito bom com isso também, tá? massa. Obrigado, viu, Carlos? Ó, pessoal, então eu tô falando essa questão do tráfego pago porque eu sei que tem muita gente aqui, como é o caso do Carlos, do Kleber, que tem agência de tráfego pago ou marketing digital. A gente já identificou que essa é a maior parte do nosso público
que percebeu que precisa fazer a migração para IA e está buscando fazer essa migração agora e transformar sua agência de tráfego, marketing digital, numa agência de IA. E foi exatamente esse caminho que eu segui, que eu percebi que era necessário no momento que a gente está vivendo hoje. E aí eu já passei, né, trilhei esse caminho e estou compartilhando com vocês. Então, quero inclusive lançar um produto específico só de tráfego pago com IA, porque o pessoal está pedindo muito. É impressionante. É o que tem mais demanda hoje no meu canal do YouTube. Bom, pessoal, então eu vou falar para vocês aqui sobre então o programa de 50K, né? Já venho falando aqui com vocês durante toda a mentoria Gaia, tá? E também vou falar para vocês agora, daqui a pouco, na verdade, como é que vocês vão conseguir o mapa mental que eu apresentei hoje de graça. Se você não for do programa de 50K, você vai poder responder um quiz, né? E em troca você vai ganhar esse mapa mental. Já já eu te passo isso. Mas sobre o programa de 50K, pessoal, vamos lá. Começar a responder aqui para a linha, dúvida inclusive que é sobre isso, né? A previsão é 90 dias fechar 50K em contrato anuais. Qual o link de compra de 50K? Qual o valor? Sou novo aqui. É exatamente essa a proposta, Aline. Em 90 dias você faturar os seus primeiros 50K em contratos anuais com IA, tá? Eu já já vou passar aqui o link, né, de inscrição, né, e questão de valores. A gente está inclusive com uma oferta especial só para quem está aqui hoje, né? Tem que dar essa oferta para, enfim, né, quem está ao vivo com a gente para prestigiar. E eu vou falar aqui para você como é que funciona o programa Agência 50K, tá? O que está incluso. Compartilhar aqui novamente a tela e mostrar aqui a nossa landing page, né, que tem a explicação aqui de como é que funciona. Mas assim, basicamente, pessoal, é- não é uma mentoria, eu diria que é muito mais que uma mentoria, por isso que eu chamo de programa, né? Por isso que o nome não é mentoria. Uma mentoria é a gente estar aqui, né, ao vivo, entregando conteúdo, como é o caso da mentoria Gaia hoje. Tem isso no programa de 50K, só que também não é só isso, tem bem mais coisas, né? Por isso que eu chamo de programa. Mas basicamente a gente vai usar então essa oferta especial, né? Ah, aliás, a gente vai usar todo esse nosso método das ZX, né, que é o do zero exponencial digital. O pessoal pergunta o que é ZX, é do zero ao exponencial. O pessoal quer sair do zero e faturar muito com IA. Esse método que faturou mais de 1 milhão no digital, a gente usa para você, compartilha com você para montar a agência, tá? Então não é só conteúdo técnico, conteúdo estratégico principalmente. Nós temos 4 sessões ao vivo por semana, tá? E gravação. Quais são essas sessões? Sessões de Masterclass, que é a sessão principal, que é uma aula mesmo ali, densa, aprofundada, que eu mostro sobre algum tema específico, né? São 12 temas que eu vou mostrar para você daqui a pouco quais são esses temas, que são os temas necessários para você trilhar nessa jornada de 90 dias para conseguir ter o conhecimento e a experiência necessária para faturar os 50K. Mas se você não pode assistir ao vivo, tem a gravação, tá? E aí são 6 meses de suporte para o padrão, tá? De acompanhamento do programa. E temos também muito conteúdo já pronto, né? Não só aulas gravadas, mas todos os agentes, templates, e-books, mapas mentais. Tá tudo lá dentro do nosso Drive, né? Das X Labs. São mais 100 horas de aulas gravadas e essas aulas, né, o acesso dela, do caso que é o conteúdo da formação XDAA, o acesso é vitalício mesmo depois que você termina o programa G50K, tá? Então, o que são os benefícios, né, no total? Você também tem acesso a uma plataforma, que é uma plataforma exclusiva, diferenciada, que a gente desenvolveu só para o pessoal que é do programa G50K. A gente desenvolveu justamente com IA, usando Vibecode, é o nosso case, né? E aí, nessa plataforma, tem os conteúdos, tem uma área de network, a área que você pode agendar as monitorias, a gente está cada vez melhorando ela, tá? Então, não é uma interface padrão de área de membros, não, tem mais recursos, porque é uma plataforma que a gente desenvolveu do zero para isso. Você tem acesso então a esse network, né, como o Carlos estava falando, da importância, tanto no WhatsApp, grupo aberto, quanto também nos encontros ao vivo e comunidade dentro da ZX Lab Hub, para interagir com o pessoal, né? Você coloca lá um pitch seu, do seu projeto, você está desenvolvendo, você quer alcançar para fazer parcerias estratégicas, cadastra o seu perfil na plataforma e as pessoas vão poder te contactar.
São mais de 100 horas de cursos e materiais complementares disponíveis, imediatamente com acesso vitalício, já falei. Temos um monitor, tá, pessoal? Isso aqui também é um diferencial muito grande. Temos um monitor que ele está dando suporte não só no grupo do WhatsApp para as dúvidas, quanto também em calls que você pode agendar mensal. Essa call é um call estratégica para te orientar, te ajudar com as dificuldades que você está tendo, para criar um plano de ação. Então você acabou de se inscrever, você já tem direito a agendar essa monitoria para te dizer assim, ó, segue esse caminho aqui, pra você ter um resultado mais rápido, né? Que a gente chama até mesmo de call de onboard, né? Personalizada para você. E as monitorias também tem em grupo, né? Comigo, que é uma das sessões que a gente entrega, são as monitorias em grupo. É a sessão de masterclass, das aulas, dos conteúdos, sessão de monitoria, né? E sessão de onboard network. Então, nós temos um encontro só para network, para o pessoal se conhecer, se apresentar, o pessoal que está chegando novo, né? O pessoal que está recebendo placa, certificado para homenagear. Então, temos um encontro na semana só para isso. E temos também o quarto, que é essa mentoria Gaia, que é a única que é aberta, né, para outros públicos também. Mas o pessoal do programa de 50K sempre participa para ficar por dentro dessas ferramentas mais atuais. Então é terça-feira, monitoria, quarta-feira, sessão de network, quinta-feira, masterclass e sexta-feira, mentoria Gaia. Então você tá com a gente praticamente todos os dias da semana. Então, assim, é muito conteúdo e você se conecta com as pessoas porque você tá vendo as pessoas todo dia. Você cria aquela conexão de fato, né? Não é aquela coisa esporádica ali. Então, tem várias pessoas aqui que realmente criaram ali uma amizade, uma parceria estratégica bem legal dentro do programa. E temos as certificações e placas de recompensa, que eu até falei para o Carlos aí, para ele solicitar dele, né, que ele já tem direito aí. Temos placas de 10K, 50 ou 100K em contratos, nós enviamos para sua casa. É só você trazer para a gente o comprovante do que você fechou de contrato, valores, e a gente envia, tá? Fazemos questão disso, de premiar nossos alunos. E o certificado, você passou pelo menos 3 meses, você já tem direito ao certificado básico. 6 meses, certificado intermediário e 12 meses, o certificado avançado. Ah, por que aqui tem de 12 meses, por exemplo? Porque a ideia é que você esteja com a gente durante vários meses, pelo menos 12 meses, porque justamente não é só conteúdo, não é só alcançar o 50K, mas o network que você tem, né, o acompanhamento que você tem, tudo isso vai te ajudar no longo prazo cada vez mais crescer, né? Então, você alcançou 50K, não quer dizer que você não possa continuar no programa de 50K, você pode continuar sim, se beneficiando dele. Os conteúdos sempre vão estar sendo atualizados, né? Para cada masterclass a gente traz, a cada masterclass o tema dela é renovado a cada 3 meses. Então, sempre tem muita novidade, atualização que a gente traz a cada masterclass, então não é um conteúdo ali fixo, tá? Você tem possibilidade também de revender nossos produtos. Ah, Rafael, eu quero indicar o programa de 50K, formação científica na IA, quero indicar teu serviço da agência, que eu quero só atuar como comercial e prospectar. Tem essa possibilidade de parceria só para quem é do programa de 50K. Aí, o pessoal que está interessado nisso é só contactar a gente que a gente explica, diz como é que você pode fazer isso. E também temos o ranking de faturamento. É uma premiação que a gente traz semestralmente, né, a cada 6 meses, para o aluno, né, que faturou mais, que vendeu mais soluções de IA. E aí esse aluno ele é premiado com R$ 3.000 em dinheiro mesmo, tá? Então a próxima premiação vai ser ali final do ano, né? Isso é um presente de Natal para quem. Aí por isso vocês têm que trazer para a gente os resultados de vocês, viu, pessoal? Tragam os resultados porque você pode concorrer a esse prêmio aí. E sim, quais são os conteúdos das Masterclass, né? São semanais. E aí tem um conteúdo de prospecção e fechamento dos primeiros contratos de A, para o pessoal que está começando do zero, né? Faturando com a educação em A, ou seja, falando sobre as partes de produtos digitais e consultoria de A, faturando com produção de conteúdo com IA, a gente fala sobre como criar e vender, né? Serviços como criação de avatares, clones digitais, influenciadores digitais, como fazer copy com IA da forma certa, criar sites, blogs, e-books, livros, artes, vídeos, comerciais, anúncios, vários tipos de conteúdos que você pode vender, né, através da sua agência para estar lucrando, as principais ferramentas e as melhores práticas para isso. A parte de faturando com robôs de IA, então a gente mostra realmente ali do zero como criar, né, os fluxos.
os fluxos usando as principais ferramentas de IA e mais atualizadas para a criação dos robôs, dos agentes. Temos também um específico só para a criação dos agentes de atendimento e SDR, que é uma das principais demandas hoje que nós temos no mercado. Inclusive, mostramos usando o N8N, né, que é uma das principais demandas aí. Nós temos o N8N, que é mais avançado, mas temos o Typebot, o Zaya, que é mais fácil. Então, a gente atende todos os públicos. Ah, foi muito complicado para mim. Não. A gente apresenta ferramentas para todos os públicos, estou te falando. Ferramentas mais avançadas, ferramentas bem simples e básicas, que você, mesmo que tenha dificuldade, você consegue usar. Faturando com automações CRM, aqui eu vou te mostrar como é que a gente usa automações e o CRM na prática, né, dentro da agência, como você pode aplicar na sua agência, e também para vender isso como serviço. Então você vai ver ferramenta de gestão de leads, de automação com MCP, N8Ns, que faz disparo em massa, que faz follow-up e muito mais. Também tem uma masterclass só sobre como faturar com tráfego pago com IA, como eu falei, é um dos principais serviços que tem demanda hoje. Então a gente tem uma masterclass só para os serviços que você pode fazer de IA para gestores de tráfego pago, para agentes de tráfego pago, você oferecer para esse público. Ou para você aplicar na sua agência, se você presta serviço de tráfego pago também, né? Ou seja, criar robôs que operam as suas campanhas, que geram relatórios, geram dashboard, otimizam as campanhas e muito mais. Faturando com criação de sistemas de sites com IA, que é o famoso Vibe Code, né? Tem masterclass específica para isso, com as melhores ferramentas mais atuais do mercado. Todo dia está saindo uma ferramenta nova. Os alunos chegam para mim, Rafael, tu já viu essa ferramenta X, Y, Z? Aí a gente tem que abrir lá, ver a ferramenta, se realmente presta, se funciona, se vale a pena. Mas a gente sempre analisa essas principais ferramentas, né? Como Lovo, Base 44, Roche Horizon, Supabase e muita mais. Aí tem a parte de prospecção com tráfego pago, né? Que eu mostro a minha estratégia que eu uso hoje para prospectar a nível global, para você aplicar nas suas campanhas para vender seus produtos e serviços de IA. Tem também a parte de gestão e liderança para agente de IA, que eu mostro como é que eu faço a gestão e liderança da minha agência para estar liderando ali de 3 a 5 colaboradores usando o IA para poder conseguir estar faturando ali recorrente pelo menos 50K mensal, que é a nossa realidade hoje. Né? Então você consegue alcançar isso só com 3 a 5 pessoas na equipe tranquilo e usando automação IA. Fidelização de clientes, uma masterclass só sobre como você vai conseguir monetizar seus clientes no longo prazo, reter eles, né? Porque o lucro vem dos seus clientes, vem realmente do longo prazo, né? No começo você está tendo só pagando seus custos, mas depois que você vem o lucro. Então, você conseguir reter o cliente, ele passar pelo menos 12 meses com você, é que vai fazer você realmente ganhar dia de verdade, ter previsibilidade, criar uma agência estável, né? Que se não tiver previsibilidade, né, a fidelização dos clientes, todo mês sai cliente, o cliente só passa 3 meses, você não consegue avançar, a agência quebra mesmo. E preparando sua agência para faturar mais de 50K. Né? Aí aqui eu falo quais são as estratégias para você ir para o próximo nível, né? Eu falo dos 3 níveis de agência de A, nível de até 10K, nível de 10 a 30 e o nível de 50 a mais, né? E como é que é a estrutura de cada nível desse, quais são os problemas de cada nível desse, como é que você sai de um nível desse para o outro, resolve os problemas. Então, dependendo do seu nível, eu te mostro aqui como é que você faz para ir para o próximo, o que você tem que resolver do seu nível atual para ir para o próximo. E aí, depois que a gente finaliza essas 12 masterclass, reinicia, né? Por isso que eu falo que é um programa que faz sentido você estar pelo menos 12 meses, porque cada ciclo que você passa nessas masterclasses, você está revendo elas, só que com um conteúdo totalmente atualizado, porque 3 meses no mundo da IA mudou tudo, entendeu? Assim, praticamente uma aula nova mesmo. E aí você precisa estar o tempo todo atualizado. Então, recomendo muito o pessoal que já está completando aí 6 meses. Muita gente entrou nas primeiras turmas e o período padrão inicial de 6 meses, de continuar aqui com a gente, por todos esses benefícios. Tem condição especial para quem está renovando, é claro, só você perguntar para a gente. Então, monitorias em grupo, individuais, como já falei, acesso a Assist Lab Hub, network, os conteúdos e tal. Então, e assim, serve para quem está começando do zero, tá, pessoal? Não precisa já estar fazendo algo já, é para quem está começando do zero mesmo. Não precisa ter agente de tráfego ainda, nada. E temos uma garantia também, tá, pessoal? Essa garantia é de 200%, inclusive, né? Se você aplicar tudo que a gente te ensinou aí, né, dentro do seu período de acesso do programa de 50K,
e você mostrar para a gente que aplicou tudo isso e não faturar, a gente devolve o dobro do seu investimento. Ou seja, o risco realmente é zero. Porque, cara, primeiro, não tem como você não faturar pelo menos 50k em contratos de 3 a 6 meses. Como eu falei para você, três contratos aqui, o exemplo do Carlos, já faz 50k, se for contratos anuais, entendeu? Fechar três clientes, três, quatro, cinco clientes não é difícil. Você aplicando, é óbvio, tudo que a gente ensina, botando a mão na massa. Então, por isso que a gente dá essa garantia, a gente nunca precisou usar ela, né? Os alunos sempre têm resultado. E aí, ou tem resultado ou não aplica, né? Que também, que não aplica, não tem como solicitar essa garantia. Então, basicamente, é isso. E assim, é um investimento que retorna, né? É muito fácil. Eu vou falar o valor aqui agora. E, pô, o valor que eu vou colocar aqui agora para você faturar 50k é um retorno de 50 vezes o seu investimento. Então, assim, não tem como você não pagar o seu investimento aqui. Tipo, com um contrato você já paga o seu investimento, entendeu? Com a mensalidade do contrato, né? Nem com, com o contrato todo. Com a mensalidade só você já pagou. Então, assim, não tem risco, sabe? E a condição especial que eu quero trazer para você da Black Friday aqui é o seguinte: nós, por padrão, temos uma opção, né, de você se inscrever em 6 meses de acesso, por padrão. Somente nesse mês de outubro, nós estamos com a oferta que você se inscrevendo, você ganha a configuração, a instalação e configuração do agente GA com N8N, pronto para você usar, vender e faturar, tá? Mas isso daí você vai replicar para você vender, você vai usar na sua agência, enfim. Você escolhe qual é o agente que você quer instalar dos templates que a gente tem disponível, tá? Pode ser um agente de SDR, por exemplo. Agora, isso aqui é válido para a inscrição de 6 meses no programa Agência 50K, né? Que investimento vocês não vão acreditar, assim, diante do resultado que você vai alcançar aí, né? É de apenas 1.997 à vista, né? Ou 12 vezes de 200 e pouco, né? Isso por investimento de 6 meses, ganhando essa configuração e instalação do agente de IA com N8N, tá? A gente instala no seu servidor direitinho, o Typebot, Evolution API e o N2N. Beleza. Agora, a outra condição também que a gente está abrindo exclusivamente só para quem está aqui hoje é uma condição de inscrição só de 3 meses. Então, Rafael, mas mesmo assim, talvez para mim fosse um valor mais acessível, né? Ficaria mais fácil de eu conseguir entrar agora, seria possível entrar agora. Então, por isso a gente pensou numa oferta especial de 6 meses, de 3 meses, que seria 997. Só que aí você não ganha o agente de A com N8N, tá? Você só ganha isso na oferta de 6 meses. Então, eu vou passar o link para vocês aqui no chat e vocês escolhem a opção que fica melhor para você, tá? Eu vou passar aqui agora, ó, o link exclusivo de 3 meses de acesso. Cara, ué, deixa eu pegar aqui o link agora. Para você, 3 meses de acesso, 997 parcelado em 12, né? 12 vezes da 12 de 97, mais ou menos. Cara, é muito barato pagar isso, né? É muito barato. Mais barato do que uma academia, do que um sistema ali que você assina de para criação de agente de AI, é mais barato que o ChatGPT, né? O ChatGPT cobra 125, e poucos reais aí por mês. Então, assim, realmente não faz sentido. Ixi, Maria, será que deu certo esse link aí? Pessoal, vejam aí se deu certo o link que eu passei no chat, por favor. Aparece uma imagem no chat, Rafa. Ah, tá, obrigado. Vou mandar aqui então, porque na hora que eu copiei, ele gerou foi uma imagem mesmo. Pronto. Mandei aí agora, o programa de escuta com acesso de 3 meses, tá? Promocional. E aí, se você quer o de 6 meses com a gente já, você vai acessar pela landing page, né? Eu vou botar aqui o link da landing page, que é o link lá padrão da gente. É o da descrição de 6 meses. Link da LP para 6 meses de acesso.
e agente de IA configurado. Pronto, tá no chat aí, pessoal, as duas opções para vocês, tá? Se tiver algum problema, alguma dúvida, vocês falam aqui pra gente que a gente resolve aqui na inscrição. E vou tirar aqui mais algumas dúvidas, né, de quem está aqui ao vivo. O Clebson perguntou aqui. Minha dúvida é sobre aplicativo. Estou finalizando um aplicativo no qual será um marketplace, na qual terá usuários gratuitos e produtos dos produtos. E minha dúvida é, terei que ter um gateway de pagamento próprio? Clebson, acredito que não. Você dá para fazer integração com o Stripe. O Hot Horizons dá para criar. Ele é o melhor hoje para você criar loja online com IA. Ele cria o front-end da loja e o back-end. Ele já tem todo um sistema lá que você integra com o Stripe em poucos minutos e configura a loja bem facilzinho. Eu recomendo muito usar essa solução. Deixa eu ver o que mais aqui. Falaram que o GLM 4.6 é bom para Code Agent, que conecta no Cloud Code. Direto no chat ele é ruim. Entendi. Legal a dica aí, Bruno. É mais para um vibe code ali mais avançado, né? Usando um Cloud Code. O Clebson perguntou: dá para conectar em um aplicativo? Essa era a dúvida. No caso, o programador que tem a senha para desenrolar com mais facilidade. Ah, pronto, dá sim para conectar no aplicativo, Clebson, para o Agent Builder, mas como eu te falei, recomendo você usar, fazer com programador, que é algo mais avançado. Ana, a gravação depois vai. A gente disponibiliza, só que depois de um tempo só, certo? Lá no YouTube. Clebson perguntou se tem como conectar no YouTube, o Agent Builder dá sim. A Aline tá gostando, o Ricardo também. A Ana Maria te perguntado se o Google Opal permite colocar uma imagem de um imóvel, por exemplo, e fazer vídeo com descrição voltada para feeling de vendas. Dá para fazer sim, viu? Esse agente aí, Ana, pelo Google Opal. Sim, sim, o Cleberson tá pedindo o link para baixar a mentoria Gaia, é isso? Do quiz, é isso? Esse link do quiz eu vou deixar para mandar para vocês, fazer o seguinte, vou deixar para mandar para vocês lá no grupo de WhatsApp, tá? Fica mais fácil. Porque já já vou fechar aqui, aí o pessoal que não conseguir acessar não vai conseguir. Então eu vou botar lá no grupo. A Aline falou aqui, ó, formação da cientista da IA, qual a diferença da formação cientista da IA para o programagem 50K? Aline, eu acho que você deve ter assistido a parte que eu expliquei, né? Então, assim, basicamente é muita coisa. É muita coisa. Mas eu vou revisar, tá? Vamos lá. Formação cientista da IA é só conteúdos gravados, né? São mais de 30 horas de conteúdo gravados, template, as aulas e tudo mais. Né? Mais de 100 aulas, mais de 10 cursos, mas é tudo conteúdos, né? Gravados, disponíveis e tal. Isso só é um dos benefícios do programa de 50K. No programa de 50K você tem 10 benefícios, né? Além desse da formação. Então vamos lá, vamos listar novamente esses benefícios. Aulas ao vivo, né? Então você tem aula ao vivo de monitoria em grupo para tirar dúvidas de direcionamento na terça-feira. Quarta-feira, aula de network onboard, né? Quinta-feira você tem a Masterclass, que é uma aula exclusiva e atualizada de um tema específico, né, para agências de IA, e depois a mentoria Gaia.
Aí você tem também os canais de network, grupo de WhatsApp aberto. Você tem também a própria plataforma da ZX Lab, que você pode fazer network, postar seu perfil, né? Você tem monitoria individual, que você pode agendar uma vez por mês para tirar dúvidas, para ser orientada. Deixa eu abrir aqui, porque é tanta coisa que eu nem lembro de cabeça. Então, tem a questão também da placa, né, de recompensa, certificação, como eu já falei, que você pode retirar. Tem a exclusividade de revenda dos produtos e serviços da ZX. Tem um ranking de faturamento, você pode ganhar uma bonificação de R$ 3.000 se você for o que mais vender, né? Então, isso é um dos benefícios aí que a gente tem. Inclusive, a gente sempre está adicionando mais benefícios, né? Assim, muita gente entrou aqui no começo, e não tinha esse benefício. Pagou um valor X e recebeu foi mais. Porque não tinha monitoria individual, não tinha monitoria em grupo, era só a Masterclass praticamente. Então a gente sempre está buscando, pensando em como a gente pode melhorar o programa e melhorando ele de fato, né? Acrescentando novas coisas aqui. Então, Aline, espero que eu tenha tirado sua dúvida do programa de 50K. Espero te ver aí já na próxima monitoria, terça-feira que vem, porque aí eu posso analisar junto com você o seu projeto que você quer desenvolver e te dar uma orientação de forma individual. Eu junto com você, né? Com os outros alunos na sala, mas eu falando diretamente com você, que são os benefícios aí do programa de 50K que não tem na formação, né? Essa interação ao vivo. E aí você me diz aí, Aline, qual o plano que você vai escrever? Vai ser no de 3 meses ou de 6 meses? De 3 ou de 6? Então, pessoal, obrigado pela participação de todos, né? Próxima mentoria Gaia vai ser na sexta-feira que vem. E a gente, para quem é do programa de 50K, a gente já se vê terça-feira que vem ao vivo, tá bom? Um abraço a todos e até mais. Valeu, galera.